Vocês já devem ter visto o sinal da mão oculta, né? Várias personalidades durante a história moderna fazem o sinal, né, de colocar a mão na região do peito, assim, por debaixo da roupa, do paletó, etc. Muitas figuras conhecidas e influentes e famosas fazem esse sinal, o sinal da mão oculta. E aí que vem a questão, né? Da onde vem esse sinal? De qual irmandade faz parte? Qual o significado, né? Qual a história? Eu andei dando uma investigada e descobri qual a origem, né, e o que há por detrás desse sinal. Vamos dar uma investigada agora. O sinal da mão oculta, ele é um sinal oriundo da maçonaria, de fato. Pelo que pude entender, ele está relacionado à iniciação do 13º grau, que é conhecido como o Real Arco, grau do Real Arco, 13º grau. E durante a iniciação, né, o iniciado, que já foi um mestre maçom anteriormente, né? Você não tem como ser iniciado no 13º grau se você não tiver sido mestre maçom. São apresentados etapas durante o 13º grau, que são chamados de véus. E é durante o segundo véu que é apresentado ao iniciado o símbolo da mão oculta, certo? Esse símbolo, então, é conhecido como o mestre do segundo véu. Faz referência a um versículo bíblico, que uma passagem aonde Moisés coloca a mão no peito, etc e tal. Eu vou falar sobre isso na sequência que nós vamos ver, né, que esse segundo véu, aonde é colocada a mão sobre o paletó, faz referência a uma passagem bíblica de Êxodo, acho que é Êxodo ou Gênesis, onde Moisés, existe uma passagem ali onde Moisés coloca a mão no peito, etc. A gente vai ver isso agora. A mão oculta transpassando o véu do templo. No ritual de iniciação deste grau, que pelo que eu entendi é o 13º, se reencena o retorno a Jerusalém dos 3 maçons que foram mantidos em cativeiro na Babilônia. As mãos são instrumentos mágicos, chaves mágicas, e esta posição tem um alto simbolismo. O iniciado irá aprender uma senha secreta e um sinal de mão que lhe permitirá passar por uma série de véus que lhe encobre segredos. São os tais dos véus, né? A mão oculta indica que o iniciado irá atravessar o segundo véu, conforme relatado no Duncan's Masonic Ritual. Detalhadamente, temos aqui uma imagem, né? Hoje, este sinal ainda é incorporado por homens religiosos que revelam através de senhas secretas que pertencem à ordem elevada. Aqui nós temos uma foto do Papa. Mr. Papa, ele faz este sinal. É bem misterioso, bem suspeito. Eu vi outras fotos também do Papa fazendo o sinal da mão oculta. E diz o seguinte: não, ele não está escondendo a mão. Ah, tá. Essa aqui está fazendo referência ao Papa, né? E aí diz aqui é a citação que eu falei para vocês da Bíblia. Deixa eu ver. Não, calma aí, ó. Mestre do segundo véu. Os 3 mestres mais excelentes você deve ter sido. Ou até agora você não poderia ter vindo. Mas você não pode mais ficar sem minhas palavras. Assinar e palavra de exortação. Isso é uma frase que é falada durante a iniciação. Essa aqui também, ó. Minhas palavras são Shem, Jafé e Adoniram. Meu signo é, e lançando a mão no peito, que está na imitação de um ato por Deus a Moisés, quando ordenou a ele que metesse a mão em seu peito e, ao retirar, tornou-se como leprosa, branca como a neve. Aqui então é a passagem bíblica que eu falei sobre Moisés, né, que diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Põe agora a tua mão em teu seio. E ele pôs a mão em seu seio, e quando ele tirou,
eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. É a este versículo que faz referência, né, essa questão da mão oculta. O iniciado agora domina o poder das serpentes e faz sinais e passos mágicos, revelando um misterioso poder oculto na sua mão. Exatamente. Uhum. Como eu havia mencionado, a mão oculta, de fato, pode ser encontrada nos rituais do grau maçônico do arco real. Os líderes do mundo, pessoas ilustres, através deste simples sinal, estão sutilmente comunicando a todos os outros maçons que eles também são seus irmãos e filhos da viúva. Não sei o que quer dizer isso, mas é a questão do arco real, né? Ó, abre aspas. Se passamos para o grau do real arco, recebemos um maravilhoso acréscimo de novos conhecimentos, o que faz com que tudo seja perfeito, porque este é o nec plus ultra da maçonaria, e nunca pode ser ultrapassado por qualquer instituição humana. George Oliver em Lectures on Freemasonry. Conforme documentado no Duncan's Masonic Ritual, abre aspas, o ritual de iniciação a este grau reencena o retorno a Jerusalém de 3 excelentes maçons que estavam cativos na Babilônia. A gente já tinha lido isso, né? Não vou revelar aqui toda a cerimônia e simbolismo, mas, em um ponto, o iniciado é convidado a aprender uma senha secreta e um sinal de mão, a fim de passar através de uma série de véus, né? E esse sinal é o sinal da mão oculta. Uhum. Uhum. Aqui também fala novamente sobre o Papa, né? Cardeal Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? Que ele também faz o sinal, etc. Aqui algumas figuras proeminentes, deixa eu ver, fazendo o sinal. Aqui, ó. Esse aqui é o Rothschild, né? Da família Rothschild. Esse aqui é quem? Napoleão? Acho que é Napoleão. Esse aqui eu não sei quem é. Podia ter a descrição, né? De quem é. É Napoleão. Karl Marx fazendo o sinalzinho. Esse aqui, quem é esse, né? Acho que esse aqui foi um líder na Revolução Francesa. E aqui o Papa novamente. Uhum. Ah, não, aqui fazendo uma correção. Esse aqui é George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é um maçom que alcançou o 13º grau. Uhum. E aqui, ó, bem por cima, só para vocês terem uma noção, maçonaria, os graus inefáveis ou de perfeição. Tá? Aqui é um artigo sobre esses graus, que são quais? Os graus compreendidos entre o quarto e o 14 e são concedidos pelas lojas de perfeição, por iniciação, 4, 9 e 14, ou por comunicação, os demais, papapá, são chamados de graus inefáveis por terem quase todos, nas suas palavras sagradas, de uma forma ou de outra, referência ou alusão ao nome inefável, que é o nome de Deus, que é Jabulon, segundo os maçons, né? Então, nós temos aqui, ó, são os seguintes os graus inefáveis concedidos pelas lojas da perfeição: mestre secreto, 4º grau; mestre perfeito, 5º; secretário íntimo; preboste e juiz; intendente dos edifícios; mestre eleito dos 9; mestre eleito dos 15; cavaleiro eleito dos 12; grão-mestre arquiteto; e ali o 13º, que é o real arco, né? E depois o perfeito e sublime maçom. Então aqui tem um pouquinho sobre cada um deles, mas eu vou passar direto para o 13º, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aqui, 13º, real arco. Também chamado de cavaleiro do real arco, é um grau dedicado à procura do delta sagrado. Enoque, filho de Jared e descendente de Adão, pela sua postura e retidão, foram recompensados por Deus com um sonho em que estava numa montanha, cujo cume elevava-se aos céus. Ali, Enoque viu uma placa triangular de ouro com a escrita do nome inefável. É importante salientar que o judeu não pronuncia o nome de Deus, até por não conhecê-lo. Depois, foi Enoque arrebatado por um corte de precipício, no qual apareciam 9 arcos superpostos e embaixo do último aparecia a mesma placa triangular. Inspirado pela visão deste sonho, Enoque
quis construir um templo embaixo da terra, sustentado pelo empilhamento de 9 arcos e dedicado a Deus. Matusalém, seu filho, construiu o templo e Enoque fez uma placa de ouro, conforme o sonho, e a pôs debaixo do 9º arco, guardada num cubo de ágata e pedras preciosas. Sabia Enoque que o dilúvio viria e, temendo que o conhecimento das artes e das ciências desaparecesse, construiu 2 colunas, uma de mármore para resistir ao fogo e outra de bronze para resistir ao dilúvio, as quais colocaram no cume da montanha onde abaixo estavam os 9 arcos. Na coluna de mármore gravou a indicação dos arcos e do precioso tesouro que encerravam. Na coluna de bronze gravou os princípios das artes liberais. Matusalém, filho de Enoque, foi pai de Lameque, que foi pai de Noé, quem construiu a arca, conforme Gênesis. E aí, continua o texto, deixa eu ver, vamos ler aqui só até o final, né? Com a intensidade do dilúvio, a coluna de mármore foi destruída, mas a de bronze foi conservada, salvando-se a ciência, apesar de se ter perdido a localização do tesouro de Enoque. Salomão, após a morte de Irã-Abif, que eles falam, né, determinou a construção de um edifício sede para a justiça, no lugar onde Enoque havia construído seu templo. Para tal, foram retirados os escombros da coluna de mármore e a coluna de bronze e Adoniram. Jaobet e Stolkin foram medir a terra. Descobriram as tampas de pedras e, sucessivamente, os 9 arcos, até o último, onde estava o nome inefável do delta sagrado de ouro. Levaram o achado a Salomão e as palavras e os sinais que proferiram e fizeram durante o achado passaram a ser as palavras e os sinais do cavaleiro do arco real. Se não me engano, esse nome sagrado do delta é Jabulon. E assim a gente encerra aqui o 13º grau, que é o real arco, que é onde é apresentado ao iniciado o símbolo da mão oculta, que nós vemos muitas personalidades famosas fazendo, né? Fazendo referência a este grau. Um abraço.